Então, Jairo, que bom que você está aqui. É uma honra falar contigo. Muito obrigada por ter topado essa conversa. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa sua história aí de transição de médico psiquiatra para MTV, né? E para agora, nesse momento de carreira que você está. Legal. Primeiro, muito legal estar aqui, né? Estar nesse evento super bacana, gigantesco. Não imaginava que fosse desse tamanho. Primeira vez que eu estou vindo. E eu estava na palestra do Pedro, estava na palestra do Whindersson e saí para vir falar com vocês. Então, muito legal. Muito legal estar aqui com vocês. E é verdade, né? Eu fiz medicina lá no século passado. Daí, dentro da medicina, fiz psiquiatria, que é a área da medicina que trabalha com comportamento, mas eu sempre gostei muito de comunicação. Então, logo no final da residência da psiquiatria, eu procurei a Folha de São Paulo e concorri a um cargo para escrever sobre saúde. Então, eu comecei a escrever para a Folha de São Paulo, fiquei escrevendo para a Folha há quase 20 anos. E, a partir do trabalho na Folha, eu fui chamado para fazer trabalho em televisão, né? Então, eu não fiz um treinamento específico em jornalismo, eu aprendi fazendo no dia a dia da redação da Folha. E da Folha eu fui primeiro para a TV Cultura durante um ano, eu era uma espécie de convidado, até que eu fui chamado finalmente pela MTV no final dos anos 90, na virada para 2000, para a gente fazer um programa sobre sexualidade na MTV, que era a internet da época, né? Perfeito. A gente não tinha muita internet, estava tudo engatinhando, né? Então, era a grande formadora de opinião do público jovem naquela época. Então, a gente foi trabalhar um programa de sexualidade, especificamente sobre sexo, na MTV. E a partir da MTV eu fui, né, ganhando asas e fazendo trabalhos em outras mídias, rádios, livro, outras televisões, e, enfim, outros jornais, outras revistas. Eu passei, né, quase todas as mídias tradicionais e depois, né, a gente deu uma migrada também para a internet e para as mídias, as redes hoje que a gente está, né? Perfeito, perfeito. E como que foi essa transição de MTV, que concordo contigo que é super a internet dos anos 90, né? Aquela linguagem super disruptiva que eles usavam, aquela coisa, né, que as pessoas ficavam até desconfortáveis um pouco, né? Quem era um pouquinho mais tradicional. E como que foi migrar da MTV para canais online, o YouTube, por exemplo? Como é que foi isso? Teve você se planejou para isso ou foi algo que aconteceu? Como é que foi feito? Na verdade, a gente foi tentando entender para onde o mercado estava indo e como as coisas estavam funcionando, né? Então teve uma questão assim, eu trabalhava na Folha. E quando a gente teve o lançamento do primeiro grande portal no Brasil, né, um dos grandes portais, que foi o UOL, eu estava na Folha, o UOL funcionava junto com a Folha e eu comecei a trabalhar no UOL. Então, eu estou no UOL desde a fundação, né, do UOL. Então, assim, a gente migrou da mídia mais tradicional, do jornal, para o UOL, até um pouco mesmo antes da televisão, e foi acompanhando esse movimento, né? E daí, trabalhando muito nessas mídias tradicionais, obviamente a gente tem uma dificuldade grande, né, de ir para as mídias, né, para as mídias como YouTube e redes sociais e tal. Então a gente teve uma migração. Eu fazendo uma meia-culpa, eu acho que a gente migrou um pouco tarde. Acho que a gente podia ter migrado um pouco mais cedo. Mas é um espaço incrível, né? Porque é um espaço muito democrático, né? É um espaço em que todo mundo contribui. É um espaço em que a pessoa pode procurar o que ela quer. Então ela inverte, né, o YouTube e todas as redes sociais, né, a lógica das mídias tradicionais. Então, eu acho muito legal. Eu acho que as mídias, elas se complementam. Eu não acho que uma substitui a outra. Eu acho que realmente cada uma tem a sua função. Eu acho que elas se complementam. E acho que é muito importante para quem quer comunicar hoje, e principalmente para quem quer comunicar com o jovem, mas não só com o jovem, está, né, em todas essas outras mídias. E o YouTube, acho que é um dos exemplos, né? Perfeito. E como que tem sido o engajamento das pessoas com vocês nos canais digitais, principalmente no YouTube? As pessoas mandam muitas perguntas e pedem até conselhos. Dá para fazer diagnóstico clínico pelo YouTube? Como é que funciona isso? A gente recebe muita dúvida o tempo todo, por todas as vias possíveis e imaginárias, né? Então, a gente recebe desde as perguntas pelo tradicional e-mail, né? A gente recebe pergunta pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Se bobear, eles acham o WhatsApp, eles mandam as perguntas. Então, o tempo todo a gente está recebendo essas perguntas. Óbvio que é muito difícil a gente dar conta de tudo que
chega, até porque as perguntas são muito parecidas. Então, a gente tem um site que é uma espécie de aglutinador de informações, né? O doutorjairo.com.br, que é um site que a gente posta conteúdo praticamente todo dia, estudos, pesquisas, novidades, e a gente posta também as principais dúvidas, como se fosse um FAQ, né? As perguntas mais comuns. Mas mesmo assim a gente interage bastante com o público respondendo, porque as dúvidas que chegam muitas vezes são dúvidas que mobilizam muito você, né? A gente que está precisando de ajuda, que está desesperado, então essas a gente tem que responder mais rápido, né? E tem algumas dúvidas que são mais conceituais, que a gente pode encaminhar, a gente pode mostrar onde o indivíduo pode procurar as respostas dele, mas a gente tem bastante interação e a dúvida, assim, a pergunta e a resposta, eu acho que é o carro-chefe das nossas interações. Perfeito, né? Perfeito. Nossa, isso é quase uma salvação, né? Eu acho que é um ambiente seguro, um ambiente confortável um começo. De tirar dúvida com uma pessoa super confiável, de muita credibilidade, né? O que você falou é verdade. Às vezes a gente não consegue... A questão do diagnóstico é uma coisa muito complicada em medicina, né? Você tem que estar... né? Na maior parte das vezes você tem que estar perto do médico, ele tem que examinar, ele tem que ver. Então não substitui, né, a consulta ao médico, a avaliação do médico, o diagnóstico do médico, o tratamento do médico, né? Então, mas ele ajuda o indivíduo a se informar melhor. Quando é só uma encanação, a gente já tenta, né, deixar o cara mais tranquilo, e quando a gente percebe que precisa de um encaminhamento, a gente fala, olha, então agora você precisa procurar o teu médico, você precisa procurar ajuda, você precisa procurar alguém, né, para resolver de fato a tua questão. Perfeito. Isso até me puxa uma pergunta que é uma coisa que eu sempre fiquei bastante curiosa, que é entre o meio médico, entre a classe da saúde, existe algum tipo de preconceito por médicos que estão atuando em redes sociais, que estão falando sobre esses temas de medicina em redes sociais? Eu sinto o seguinte, eu sinto que cada vez mais, né, essa nova geração de médicos ocupa espaços nas redes sociais. Então, assim, tem muita coisa, tem muito conteúdo, tem muito material. Então, assim, eu acho que a relação desse médico, principalmente do médico das novas gerações, com as redes sociais é muito mais tranquila, é muito mais saudável, ele se sente mais à vontade para fazer isso, e o público também entende essa interação. Então, tem muito mais gente na mídia nas mídias fazendo coisa bacana. Esse é um ponto. E tem um ponto que é um ponto de regulamentação, que o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina, eles estão tentando definir qual que é o limite dessa interação. O médico pode dar uma consulta, o médico pode fazer um atendimento online. Então, assim, a gente teve um pequeno movimento no sentido de poder começar a fazer isso. O Conselho Federal retirou essa resolução, então eles estão em discussão. Outras classes de profissionais de saúde já fazem isso. É muito comum hoje, por exemplo, as terapias online, né? Então, os psicólogos e o Conselho Federal de Psicologia, eles têm uma regulamentação que permite isso. Você tem grandes players hoje de terapia online, né? Ou você tem muitos terapeutas presenciais que eventualmente fazem online quando o indivíduo vai viajar, está fora, mas existe uma apropriação desse espaço. E eu acho que os médicos também precisam rediscutir isso, pensar em novas formas de interagir com esse público, também sim, pelas redes sociais. Perfeito, perfeito. É um movimento quase que geral em várias áreas, né? De repensar as regulamentações. Não tem como. Não tem como, né? Assim, o mundo está mudando, as pessoas estão cada vez mais nesse mundo, os médicos estão mais nesse mundo, os pacientes, os clientes estão mais nesse mundo. Então, acho que a gente tem que facilitar essa conexão, esse acesso. Massa, legal. E me conta qual foi a sua impressão. É o seu primeiro FIRE, certo? Primeiro FIRE, muito legal. Como que foi para você chegar aqui no FIRE e o que foi a primeira coisa que você sentiu na hora que você chegou? Eu achei incrível, né? Eu achei que e esse ano, né? Não sei se os outros anos foram assim, mas assim, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, é um festival, né? Então dá vontade de ver muita coisa que você não tem fôlego, né? Assim, não dá para se multiplicar, pois né? O indivíduo não pode ser o mesmo ao mesmo tempo em 3 lugares diferentes, mas tem muita coisa legal, tem muito conteúdo incrível, né? E para quem trabalha ou quem quer trabalhar nesse espaço de digital, eu acho que é fundamental estar aqui.